Vambora! Domingão, dia 28 de setembro. Estamos aí já nos encaminhando, né, pro fim do mês. Caramba, cara, o ano tá voando. Daqui a pouco já é dezembro, já é Natal, absurdo. Que loucura. Vambora, trabalhar, Switch TV Show no ar. Vamos falar sobre os melhores núcleos jovens da NBA, né? Falar sobre os times jovens mais talentosos, mais promissores da liga. Fiz aqui uma listinha com 5 dos melhores núcleos. Falar sobre Tatum. Tem um vídeo aí que vai deixar o torcedor do Celtics maluco. E falar também um pouquinho sobre Houston Rockets, tá? Falar sobre Houston também. Vambora! Começando aqui a edição de hoje. Já vou aqui pedir pra você deixar o seu like, que é muito importante. Se inscrever no canal, se não for inscrito. Compartilhar o conteúdo com seus amigos, que ajuda bastante o compartilhamento. E, né, falar aí pra vocês sobre essa parceria maravilhosa do canal com a Centauro, né? Pra quem não sabe, canal Switch TV BR é parceiro da Centauro, essa loja maravilhosa. E graças a essa parceria, eu consigo oferecer pra você, minha amada audiência, um cupomzinho de 10% de desconto. Rapaz, cupom SWISH10, SWISH10, tudo junto, 10, o numeral. Você consegue 10% de desconto nas suas compras na Centauro. Isso se o produto for vendido e entregue pela Centauro, como é o caso desse Nike GT Jump Academy. Tá? Esse aqui que é um tênis que tem um custo-benefício maravilhoso, puta amortecimento, boa estabilidade. Esse é um tênis muito bom. Ele é vendido e entregue pela Centauro, ou seja, ele que já está saindo por só R$ 522,49, o que é um preço muito bom, né? O preço cheio dele é quase R$ 700, ele está saindo por 522. Você consegue ainda mais 10% de desconto. É só você adicionar o cupom SWISH10 na sua compra, que você garante esse desconto maravilhoso. Esse tênis aqui é muito foda, tá? Eu gosto bastante desse tênis, ó. O preto pô, isso aqui esquece. Como diria Casimiro, isso aqui a gente tá falando de elite. Esse aqui, em termos de custo-benefício, é bom demais, cara. Você que curte jogar um basquetezinho aí no final de semana, puta, esse tênis aqui vai te salvar, cara. Uma ótima opção. E aí, usando o cupom SWISH10, você consegue esse desconto maravilhoso de 10%. Tamo junto, Centauro. Valeu demais pela parceria. Valeu. E vamos lá, né? Vamos aqui começar a edição de hoje. E para começar, eu já quero trazer aqui para vocês um vídeo do menino Tatum que vai deixar o torcedor do Celtics, sabe, em êxtase. Em êxtase, tá? Então, roda a vinhetinha e aí na volta eu já trago esse vídeo do menino GT. Ó, vamos lá. Qual vídeo é esse? Antes, dando um breve contexto, né? Há 4 meses atrás, durante um jogo entre Knicks e Celtics no Madison Square Garden, o Tatum acabou sofrendo a pior lesão que um atleta pode sofrer, que é tendão de Aquiles, né? O Tatum acabou, né, sofrendo essa temida lesão, uma lesão que há 10 anos atrás teria acabado com a carreira dele. Tá? Assim como acabou, por exemplo, com a carreira do Kobe Bryant. Né? O que acabou com a carreira do Kobe foi lesão no tendão de Aquiles. Então, ele sofreu essa lesão e a expectativa era de que o Tatum ficasse fora de toda essa temporada. Né? Tanto que, por conta dessa lesão, o Celtics resolveu dar uma limpada na sua folha. Do tipo, pô, mano, eu tô sem o Tatum. Eu não vou competir temporada que vem. Eu vou aproveitar então essa temporada para fazer uma limpa, para dar uma melhorada na minha situação financeira. Trocaram Porzingis, trocaram Jrue Holiday, deixaram o Al Horford ir embora, né? Então, tudo apontava para um ano sabático do Celtics, por conta dessa lesão do Tatum. Porém,
nessa semana, e eu comentei sobre isso aqui no Switch TV Show, saiu uma fala do médico do Jason Tatum falando que ele nunca viu alguém se recuperar ou, né, tipo, mostrar sinais de evolução tão rápido quanto o Tatum tá mostrando. Falou que o Tatum tá treinando, tá se movimentando bem, coisa que raramente acontece com caras que sofrem uma ruptura de tendão de Aquiles. O próprio Tatum deu algumas entrevistas falando que ele tá se esforçando muito, que ele tá se sentindo melhor. E ele falou pro Stephen A. Smith, que é, né, um dos principais comentaristas da ESPN, ele falou que, abre aspas, eu nunca disse que não jogaria nessa temporada. E aí isso já deixou o torcedor do Celtics meio em alerta, do tipo, será que o maluco vai voltar nesse ano? Né, já meio que acendeu uma fagulha de esperança. E aí ontem saiu esse vídeo aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o Jason Tatum, tá? Com esse tênis maravilhoso da linha dele, bem bonita essa colorway. Esse aqui é o Jason Tatum treinando com bola. E se liga na movimentação dele. Eu vou tirar o som porque é uma música aqui que com certeza vai dar copyright. Mas olha a movimentação do Tatum. Ó. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha a movimentação dele, mano. Gente, estamos falando de um cara que teve uma ruptura de tendão de Aquiles há 4 meses. Olha como ele tá se movimentando. Olha a fluidez. Olha isso aqui, cara. Sem mancar, sem travar, sem nada. Gente, isso aqui é inacreditável, tá? Isso aqui é inacreditável. E é óbvio que o torcedor do Celtics vendo isso, ele fica, mano, o Tatum vai jogar. E eu vou te falar, tá? Não duvido. Não duvido. Há 3 dias atrás, eu duvidava do Tatum jogando em 25-26. Tanto que eu até falei, quando eu comentei sobre a fala do médico do Tatum, que, mano, mesmo ele evoluindo, mesmo ele tendo uma recuperação rápida, cara, o Celtics não vai correr o risco de botar ele em quadra. Eu falei isso, tá? Só que vendo esse vídeo, vendo a forma como ele tá se movimentando, trabalhando com bola, cara, sendo sincero, não duvido do Tatum jogar. Não duvido. Não duvido. E aí, a projeção que eu fiz pro Celtics, que era baseada na ausência do Tatum, no ano sabático do time, ela muda completamente com a volta do Tatum. Porque com o Jason Tatum em quadra, e assim, pensando num Tatum voltando... Vamos na segunda metade da temporada. Tatum voltando no pós-All-Star. O Celtics ganha muita força. Muita força. Porque se ele tá se recuperando desse jeito... Cara, assim... Se ele voltar mesmo, eu acho que ele vai voltar bem. Inclusive, o médico do Tatum falou que ele dificilmente vai ter sequelas. Ou seja, não vai ter perda de força, não vai ter perda de equilíbrio. Então, se o Tatum voltar, ele vai voltar bem, provavelmente. Claro, sem ritmo de jogo e tal, mas vai voltar bem. E aí, com o Jason Tatum voltando bem na metade final da temporada, o Celtics entra na disputa por assim, talvez não para ser o campeão do leste, porque eu acho que em termos de elenco o Knicks tá na frente, tá? Mesmo com a volta do Tatum. Mas o Celtics entra na briga por uma vaguinha na final de conferência. Com o Jason Tatum, entra na briga. Entra na briga. O Jason Tatum voltando, com o Jaylen Brown, com o Derrick White, com o Peyton Pritchard, com Mazzulla no comando, esse time entra na linha de frente por briga pra final de conferência. Acho que num confronto contra o Knicks, numa possível final de conferência, o Knicks venceria, tá? Mas o Celtics briga.
o Celtics briga. A galera, às vezes, subestima muito o impacto do Tatum no time. Porque o Celtics, ele é tão bom, foi tão bom nos últimos anos, que a sensação da galera era de que, pô, mano, sem o Tatum, o Celtics é tão forte quanto, só que não é, mano. Muito do Celtics ter sido tão dominante nos últimos anos no leste foi por conta do Tatum. Porque o Tatum é um jogador que ele faz tudo. Ele impacta em todos os cantos da quadra. Ele arremessa, ele cria seu próprio arremesso, ele trabalha sem bola, ele arma, tem um ótimo passe, uma ótima visão de jogo, defende pra cacete, pega muito rebote. O Tatum, ele é um cara completo. É um dos mais completos da liga atualmente. E além de tudo, ele é um puta de um líder. A galera, às vezes, desvaloriza muito a liderança do Tatum. O Tatum é um puta de um líder. Talvez não seja um líder absurdamente vocal, como era o Kobe, por exemplo, mas ele é um grande líder. Ele é um cara onde os companheiros de equipe olham pra ele e falam, mano, eu vou dar 100% por esse cara. Tá ligado? Então, o impacto de um retorno do Tatum numa possível metade final de temporada, cara, o impacto disso é muito grande. Porque a mobilização dos outros jogadores do Celtics vai ser muito grande. Do tipo, mano, esse cara voltou de uma ruptura de tendão de Aquiles, velho. Como é que eu não vou dar 110% por esse cara? Como é que eu não vou dar a vida em quadra por ele? Tá ligado? Então, eu não quero aqui parecer emocionado, não quero parecer, ai, Luiz, você tá maluco? Calma, Luiz, segura a emoção. Mas, velho, desculpa, vendo esse vídeo aqui, eu vou passar de novo pra vocês. Cara, não tem como você não criar esperança, velho. Não tem como. E conhecendo a personalidade do Tatum, que é um cara que odeia ficar de fora, que odeia não jogar, mano, sem sacanagem. Eu acredito no retorno do Tatum. E com ele, o Celtics volta à linha de frente. Volta pra linha de frente. Claro, tem que ver quando ele vai voltar. O como ele vai voltar, sinceramente, não me preocupa. Eu acho que se ele voltar, ele vai voltar bem. Tá? Se ele pisar em quadra, ele vai voltar bem. Porque dá pra ver que ele não tá com nenhum tipo de limitação. Pelo menos nesse vídeo, né? É um vídeo de 15 segundos. Eu posso estar exagerando, mas ele não tá mancando, pelo menos. Então, o como ele vai voltar não me preocupa. Se ele voltar, ele vai voltar bem. Agora, tem que ver quando vai ser esse retorno. Se vai ser na metade final da temporada, se vai ser, pode ser até antes, quem sabe. Então, assim, quando ele voltar, o Celtics sobe muito de patamar, cara. Muito de patamar. Então, enfim. Quis trazer esse vídeo aqui pra vocês porque eu fiquei muito impressionado, cara. Porque, mano, não é normal isso aí. Não é normal um cara, depois de só 4 meses de uma ruptura de tendão, se movimentar do jeito que o Tatum tá se movimentando. Normalmente, o cara estaria de botinha ortopédica, andando de muleta ainda. Tá ligado? É só você ver o Haliburton. Haliburton apareceu recentemente num jogo do Indiana Fever, cara, de carrinho, tipo, andando com a perna... Foi a perna direita? Foi a direita. Apoiada num carrinho ali. Não botando o pé no chão. E o Tatum tá trabalhando com bola. Não é que o Tatum tá andando. O Tatum está trabalhando com bola. Ele está arremessando. Isso é assustador, cara. Isso é assustador. É assustador, tá ligado? Então, tomara, velho. Tomara que o Tatum volte. Pra NBA é muito bom ter o Tatum. É um cara, mesmo não sendo o cara mais midiático da liga, é um jogador que faz bem pra NBA, tá ligado? E ter ele voltando dessa lesão tão rápido, eu acho que vai servir como, não sei se motivação, mas vai ser tipo um sinal pros outros jogadores que, irmão, você rompeu o tendão? Calma, dá pra você voltar. Não é uma lesão que vai acabar com a sua vida.
Não é uma lesão que vai acabar com a sua carreira. Calma. É possível voltar antes. E aí, a gente tem que falar uma coisa. Parabéns pro departamento médico do Celtics. Porque eu lembro que quando o Tatum machucou, ele saiu do Garden e foi direto fazer a cirurgia. Ele fez a cirurgia no mesmo dia, tá? E isso pode... Sim, pode não. Com certeza teve um impacto absurdo para essa recuperação dele. Com certeza, se ele tivesse esperado mais para fazer a cirurgia, tivesse feito a cirurgia no dia seguinte, talvez ele não tivesse desse jeito hoje. Então, parabéns pro departamento médico do Celtics. Trabalho absurdo aqui. E vou te falar, esse caso do Tatum pode virar um case pro futuro. Com certeza vai virar um case. Porque, mano, eu nunca vi alguém voltar tão rápido assim. E óbvio, eu tô falando de voltar. Pode ser que esse vídeo seja só o melhor momento dele no treino. Talvez durante todo o restante do treino ele tenha mancado. Pode ser. Pode ser que eu esteja sendo enganado por esse vídeo. Mas mesmo que tenha sido só os melhores momentos do treino, cara, ele ter tido 15 segundos treinando com bola sem mancar, correndo sem mancar, cara, de novo, não tem como você não criar esperança dele voltar. Não tem como, é impossível, cara. É impossível você não se animar. Mas enfim, tá aí o vídeo e, cara, que absurdo, mano. O senhor Jason Tatum merece muito respeito, mano. Ele merece muito respeito, tá? Então, sobre Jason Tatum, é isso. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês antes da gente entrar no tema principal do episódio, que são os núcleos jovens mais... os melhores núcleos jovens, eu queria só falar bem rápido sobre a questão da lesão do Fred VanVleet, né? Por falar em lesão, né? A gente teve, né, a notícia nessa semana do VanVleet sendo basicamente retirado da temporada, né? Quase certo que o VanVleet não vai voltar nessa temporada, a menos que ele ative o protocolo Jason Tatum, e aí em 2 meses ele volta, mas caso não ocorra o efeito Tatum, o VanVleet deve ficar fora da temporada. E, mano, é uma notícia que, assim, talvez o termo devastadora não seja o melhor, talvez seja um exagero, mas é uma notícia, mano, que é um baque pra esse Houston. Porque, apesar de todos os reforços excelentes que o Houston teve nessa off-season, Kevin Durant, Finney-Smith, Capela e outros, se teve um setor onde Houston não se reforçou tanto, foi o setor de armação. Né? O Houston tem um frontcourt de altíssimo nível, um dos melhores frontcourts da liga, tem um garrafão com ótimas opções, Şengün, Adams e Capela é uma rotação de garrafão das melhores também da NBA. Só que na armação, no setor de guards, Houston não tem tantas opções. Né? Houston tem VanVleet, que não joga essa temporada, provavelmente. Amen Thompson, que como playmaker tem muito a evoluir ainda, e ele também não arremessa, então ele não é um cara pra armar o jogo, pelo menos não ainda. Rich Shepard, que é um menino que quase não jogou temporada passada, é basicamente um calouro ainda. E o Aaron Holiday, que é um cara ali pra jogar seus 15 minutos, mas não dá pra você usar o Aaron Holiday como titular, ainda mais num time contender como vai ser o Houston. Então, o setor de guards é o setor mais defasado desse time do Houston. E aí, logo nesse setor, o time teve essa perda gigante do VanVleet, que era disparado o melhor armador desse time. Era o melhor ball handler, o melhor passador, né? O único dos guards de Houston capaz de criar seu próprio arremesso. Pelo menos Rich Shepard tem potencial para isso, ele tem essa característica. Mas ele quase não jogou a temporada passada, então é uma incógnita o Rich Shepard ainda. Então perder um cara desse nesse setor, cara, é um baque muito grande. E aí, né, muito tem sido discutido desde o anúncio da lesão do VanVleet, tem sido muito discutido sobre o que Houston vai fazer.
né? Se vai usar o Aman Thompson como armador, se vai usar o Rich Shepard como titular, se vai usar o Aaron Holiday como titular, né? Houston, por questões de cap, não pode pegar um agente livre. Não pode. Né? Por exemplo, eu lembro que eu falei quando saiu a notícia do VanVleet que era um cenário perfeito pro Russell Westbrook voltar para Houston, para jogar com Kevin Durant, meter um last dance com o Durant, seria lindo. Só que depois, olhando pro cap de Houston, não dá pro Houston pegar o Russell Westbrook. A menos que dispense ou troque algum jogador que já tá no elenco. Então, Houston tá numa situação meio difícil para armação. Só que aí, eu, nesse domingo, trago aqui uma saída. Rapaz, trago aqui uma saída pro Houston. Eu queria compartilhar com vocês essa possibilidade para saber o que vocês acham. Para saber se é loucura da minha parte ou se pode realmente ser uma salvação. Qual que é a opção para mim aqui? Uma opção válida. Seria uma troca, tá? Uma troca envolvendo Tari Eason e Keon Ellis do Sacramento Kings. Né? A movimentação, o negócio seria Houston enviar Tari Eason a uma trade exception de 2,3 milhões que o time tem e receber Keon Ellis, uma segunda rodada de 2026, que o Kings tem, essa segunda rodada originalmente de Charlotte, e uma trade exception que o Kings tem de 5,7 milhões. Esse seria o negócio, tá? As trade exceptions, elas viriam para viabilizar na questão financeira a troca. E é uma troca que eu acho boa para Houston, porque além de trazer um armador que é um excelente defensor e que na última temporada arremessou para mais de 40% para 3, né, pegando aqui o número exato da eficiência do Keon Ellis, deixa eu pegar aqui rapidinho. Cadê, ó? Keon Ellis Stats. Ó, temporada passada ele chutou para 43,3%, tá? Na temporada anterior, 23-24, ele chutou para 41,7%. É um cara que temporada passada jogou 80 jogos, tendo quase 25 minutos de média. Então é um jogador que teve minutagem, é um jogador jovem de apenas 25 anos, que tem características que esse Houston precisa. Que é um cara que arremessa para 3 e é um cara que defende pra cacete, tá? É um puta ladrão de bolas, é um cara que navega muito bem nas screens, é um cara muito bom para marcar pick and roll. Então Houston pega esse cara, né? É um cara que chegaria, na minha visão, para ser titular, para ocupar a vaga do VanVleet. E de quebra, economiza uma grana, porque é o seguinte, o Tari Eason, ele vai ter que renovar o contrato dele, tá? E eu acredito que menos de 20 milhões o Tari Eason não vai pedir. A pedida do Tari Eason na renovação deve iniciar em 20 milhões por ano. Deve iniciar. E assim, você pode achar que ele não vale 20 milhões, mas olhando para o mercado, cara, esse é mais ou menos o valor do Tari Eason mesmo. Um jogador jovem, que é um wing extremamente versátil, alto, boa envergadura, defende, arremessa, pega muito rebote. Jogadores com essas características, é isso que vale hoje em dia na NBA. Então, Houston, se quiser ficar com o Tari Eason, vai ter que desembolsar essa grana na renovação. E é um cara que é reserva num dos setores mais ricos de talento que Houston tem. O frontcourt de Houston tem muita opção. Durant, Finney-Smith, Jabari, né? Meti um sotaque italiano, Jabari Smith. É um setor que tem muita opção. E Houston já vai ter que desembolsar uns 50 milhões por ano no Durant. Que eu duvido que o Durant renove por menos de 50 milhões. Vão ser 50, tá? Então você gastar 20 milha por ano num reserva no setor mais rico de talento da equipe, enquanto você tá precisando de um armador urgentemente, eu acho que é um desperdício por parte de Houston, tá? Eu acho que é um desperdício. Eu acho que é muito mais válido
você pegar um Keon Ellis e abrir mão desses 20 milhões por ano no Tari Eason, do que manter o Tari Eason, pagar essas 20 milhas pra manter ele e ter que usar um Aaron Holiday de titular. Ter que apostar num Rich Shepard novato como titular. Num ano onde Houston tem que brigar por título. Tá ligado? Então, essa é uma troca, na minha opinião, que ajudaria demais Houston. Demais. E aí você vai me questionar, pô, Luiz, mas eu abri aqui o Sput Track do Keon Ellis e eu tô vendo que ele vai ter que renovar o contrato também, Luiz. Você tá falando de economizar dinheiro com o Tari Eason, mas vai ter que gastar no Keon Ellis. Sim. Mas o gastar do Keon Ellis, a gente tá falando de 12, 13 milhões, no máximo. No máximo. Isso aqui, jogando alto, tá? Que eu não duvido nada o Keon Ellis abaixar a pedida dele pra jogar num time contender. Não duvido nada. Então, o Keon Ellis vai custar muito menos e ele vai suprir uma carência latente desse time de Houston, que é opções na armação. E aí você vai falar, pô, Luiz, mas aí vai pegar o Keon Ellis, renovar com ele por, sei lá, 3 anos, 10 milhões de média, sendo que o VanVleet volta na temporada que vem? Não é um desperdício? Não. Porque mesmo com o VanVleet voltando, o Houston ainda teria uma rotação de guardas excelente. O Keon Ellis seria um excelente sexto homem para esse time. Vindo do banco, substituindo o VanVleet. E daria mais tranquilidade pro Rich Shepard se desenvolver sem pressão. Porque jogar esse moleque como titular aos leões, cara, vai botar uma pressão absurda nesse moleque. Tá? E então, assim, eu acho que essa é uma troca muito viável para Houston, tá? Muito viável. Evita que Houston tenha que improvisar. Né? Uma coisa que eu vi muita gente falando é o Houston usar o Finney-Smith como titular e meter uma lineup com o Amon Thompson, Finney-Smith, Kevin Durant, Jabari e Alperen Sengun. Muita altura, muita defesa, mas pouca armação. Você obrigaria o Durant a ser playmaker. E ele consegue ser playmaker. O Durant é um ótimo playmaker. Mas você obrigar o Durant a ser playmaker durante todo o jogo, sei lá, eu prefiro ter o Durant como um finalizador do que como um playmaker. Eu prefiro deixar o Durant tranquilo pra pontuar do que dar essa obrigação pra ele de ficar armando toda hora. É muito importante num time você ter um cara pra carregar a bola, você ter esse playmaker. É só você ver a experiência Phoenix Suns. Phoenix Suns não funcionou sem um armador de origem. E o Devin Booker era um ótimo playmaker, o Durant era um ótimo playmaker, o próprio Bradley Beal era um bom playmaker. Só que eles sentiam falta de um cara de origem. Então, eu acho que o Keon Ellis, ele pode ser esse cara. Ele não é o melhor playmaker do mundo, mas é um cara que carrega bem a bola, é um cara que arremessa, é um cara que defende pra cacete, e é um cara barato. Barato. Né? Mesmo trazendo o Keon Ellis aí, Houston não fica acima do First April. Financeiramente é saudável para Houston fazer essa troca, né? E para Sacramento é bom também, porque diferente de Houston, o setor com mais opções de Sacramento é o setor de guards. Eles têm DeRozan, eles têm Lavine, eles têm Devin Carter, eles têm Keon Ellis, eles têm Dennis Schroeder. Eles tiram o Keon Ellis e reforçam o seu setor com menos talento, que é o setor de alas. O único ala confiável que Sacramento tem é o Keegan Murray, que vem de um ano ruim. Então você abre mão de um Keon Ellis, traz um Tari Eason e monta um frontcourt com muita defesa, com tamanho, com versatilidade. Pô, Tari Eason e Keegan Murray é um excelente frontcourt. Excelente frontcourt. Tá ligado? Então, eu, assim, posso estar equivocado. E aí eu deixo pra vocês julgarem. Mas eu acho uma troca que resolveria o problema de Houston. Tá? Resolveria o problema de Houston sem deixar o time fudido financeiramente, sem atrapalhar a rotação do time. Eu faria essa troca. Tá? Eu faria essa troca sem pensar duas vezes. Você pega a Tari Eason, pega ali a trade exception, manda pra Sacramento e pega o Keon Ellis em uma segunda rodada.
E a Trade Exception vindo também de Sacramento. Trade Exception de 5.7, a de Sacramento, e a do Houston é de 2.3. Eu faria isso. Tá? Mas aí eu deixo pra vocês julgarem. Eu quis trazer essa opção só pra saber a opinião de vocês mesmo. Né? Pra saber se eu tô viajando ou não. Comenta aí. E surgiram outras opções, sei lá. Você tem aí uma opção de troca melhor, que não vai deixar Houston fudido na parte financeira, porque é importante lembrar disso. Houston não quer ficar muito acima do First Apron. Você tem que pensar nisso. Não quer chegar no Second Apron. Então, comenta aí. Eu dei a minha opção. Agora eu quero que vocês deem a opção de vocês. Tá bom? Agora, passando aí pro tema principal mesmo do episódio. Vamos agora ir pro crème de la crème do episódio de hoje. Vamos aqui falar sobre os melhores núcleos jovens da NBA. Né? A gente está vivendo uma fase aí da liga onde temos muitos núcleos jovens talentosos. Né? Muitos times com idade baixa, com idade média baixa. Muito jogador sub-25 que já está no nível absurdo. E aí, entrando aí na temporada 25-26, eu resolvi, né, estabelecer um top 5 com os melhores núcleos jovens da liga. E aí eu vou jogar aqui e aí quero ver o debate de vocês aí nos comentários, tá bom? Vamos lá então, cara. Em quinto lugar, o quinto melhor núcleo jovem da NBA, na minha opinião, é do Detroit Pistons, tá? Detroit Pistons tem um absurdo núcleo jovem. A gente tá falando de um núcleo jovem que conta com o Cade Cunningham, de apenas 24 anos. Cade Cunningham, esse, que foi sétimo na corrida para MVP temporada passada, foi um dos melhores jogadores na última temporada, foi um cara que liderou Detroit para uma campanha fantástica, né? Triplicou o número de vitórias que teve na temporada anterior. Então é um Cade Cunningham que já é maravilhoso, já é uma estrela. É um núcleo jovem que tem o All-Star Thompson, de apenas 23 anos. Potencial defensivo incrível. Ofensivamente, ele deixa a desejar, especialmente arremessando. É um cara que tem menos de 20% de aproveitamento para 3 na carreira. Então ele ofensivamente é fraco, mas defensivamente o All-Star Thompson é fantástico. Tem o Jaden Ivey também, de só 23 anos. Jaden Ivey esse, que até se machucar a temporada passada, tava com quase 18 pontos de média, chutando para 40% para 3. Né? Então é um ótimo jogador com potencial. Tem o Jalen Duren, de apenas 22 anos. Um jogador que eu tenho várias questões com a parte defensiva e tudo, mas é uma máquina de duplos-duplos. Um reboteiro de alto nível. E ainda tem o Isaiah Stewart, que só tem 24 anos. Um jogador de garrafão muito interessante, versátil, espaça a quadra, muito intenso na defesa. E tem o Ron Holland de 20. Tá ligado? Que tem muitos buracos ainda no jogo dele, especialmente na parte de arremesso, mas tem um potencial atlético muito bom. Então, na minha opinião, cara, esse núcleo de Detroit é bom pra cacete, tá? É bom pra cacete. Se bem desenvolvido, como está sendo, né, com o Bickerstaff, esses caras podem ir muito longe. Eu já vejo o Detroit brigando por top 5 nessa temporada, tá? Por top 5 no leste. Top 5, top 4, pra mim Detroit tá nessa briga. Pra mim é time pra brigar por uma segunda rodada. Tá ligado? Então, é um núcleo jovem de alto nível com um, né, candidato a MVP no Cade Cunningham, que finalmente atingiu o seu potencial. Né, eu lembro que na época do draft, cara, eu tinha plena convicção de que o Cade Cunningham, em pouco tempo, ia virar uma puta estrela na liga. E, infelizmente, por conta de lesões, ele demorou pra atingir esse potencial, mas hoje ele chegou. Ele chegou no ponto de virar uma estrela. E é jovem. Ele tem muito a evoluir ainda. Então, eu sou muito fã desse núcleo de Detroit e por isso eu coloco aqui como o quinto melhor. Em quarto lugar, eu vou colocar aqui o núcleo que já está bem amadurecido, mas que ainda é muito jovem, que é o núcleo do Orlando Magic, tá? O Orlando Magic tem um núcleo surreal. Surreal, né? Paulo Banchero com só 23 anos. Paulo, que já é um dos melhores jogadores da liga. É um cara
que se não tivesse se machucado temporada passada, se não tivesse perdido tantos jogos, cara, teria sido ao NBA, tá? Mas infelizmente ele se machucou e aí não foi elegível pra ser ao NBA. Mas pegando aqui os números dele na temporada, cara, mano, vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Paulinho, temporada passada, ele teve em 46 jogos quase 26 pontos de média, gente. 7.5 rebotes, 4.8 assistências, chutando para 45% no geral e 32 para 3. Mano, isso aqui a gente tá falando de uma estrela. Paulo Banchero é uma estrela, tá? É uma estrela, é um cara que nessa temporada eu acho que ele vai pegar um top 6, talvez top 7 pra MVP. Eu acho que ele vai estar nessa disputa, se ele não se machucar, obviamente. E é um cara que o futuro dele é brilhante, mano. O futuro do Paulo é brilhante, assim como o futuro do Franz Wagner também é brilhante. A gente tem que lembrar que temporada passada, durante a lesão do Paolo, o Franz Wagner jogou como All-Star. O Franz Wagner jogou como All-Star durante a lesão do Paolo. Segurou as pontas, manteve o Orlando vencendo. É um cara que, a cada temporada, ele amadurece mais o seu jogo. Tem que evoluir na parte de arremesso ainda. Eu acho que a bola de 3 do Franz Wagner é muito questionável ainda. Temporada passada, ele chutou para menos de 30%. Foi o segundo ano dele seguido chutando para menos de 30% para 3. Então é um ponto, assim, latente de melhora. Mas, mano, na média distância, infiltrando, cara, o Franz Wagner é muito bom, é muito completo, né? E é um cara que só tem 24 anos, né? Então você tem Paolo de 23, Franz Wagner de 24, os dois que recentemente, né, assinaram suas extensões de novato. Você tem Jalen Suggs de só 24 anos, um cara que infelizmente se machuca bastante, mas em 23, 24, Jalen Suggs foi ao defense, segundo time de defesa. Chutou para quase 40% para 3, jogando 75 jogos. Então é um cara que, quando fica saudável, é um jogador defensivo inacreditável. E só tem 24 anos. E ainda tem Anthony Black, de 22, Tristan da Silva, de 24, Jayce Richardson, que acabou de chegar do draft, de 20 anos, Noah Penda, de só 20 anos, Jet Howard, de 22. Então é um núcleo jovem de alto nível, que tem muito a evoluir ainda. Mesmo já sendo um núcleo amadurecido, eles ainda têm muito a evoluir, sacou? Então, o núcleo de Orlando, pra mim, é o quarto melhor. O terceiro melhor, né, abrindo aqui o nosso pódio dos melhores núcleos jovens da liga, eu vou com eles, né? Não tem como. É San Antonio Spurs na cabeça. Esse núcleo aqui, velho, é muito talento, mano. Pra começar, Victor Wembanyama. Já começa assim. Se o time inteiro do Spurs fosse velho e só o Wemby fosse o jovem ali, eu já colocaria San Antonio como um dos melhores núcleos jovens da liga. Porque o fator Wembanyama é surreal, mano. É um cara de 22 anos que já poderia ter no seu currículo 2 depois. Poderia. Pra mim, na temporada de calouro dele, pra mim ele foi mais impactante defensivamente do que o Gobert. Então, pra mim, ele já merecia ter ganhado o DPOY ali. E no ano passado, se ele não tivesse machucado, se não tivesse tido a trombose, ele teria sido DPOY unânime. Eu não tenho dúvida nenhuma, ele seria DPOY unânime. Então é um cara de 22 anos que já poderia ter 2 DPOYs na carreira. Ele já é uma estrela, já é um All-Star. Ele entra nessa próxima temporada como um possível candidato a MVP. É um cara que a projeção dele é de ser um dos melhores jogadores da história da liga. É um cara que eu acredito que vai monopolizar o prêmio de DPOY nos próximos anos. Eu acho que o prêmio de DPOY pro Wembanyama vai virar o que virou o MVP para LeBron James, por exemplo. O LeBron, ele chegou num ponto onde a liga só parou de dar o MVP para ele, porque senão ia dar o MVP todo ano.
Rolou isso também com o Michael Jordan na época. E eu acho que o Depoy pro Embiid vai virar isso. Eu acho que ele vai ganhar tanto e vai ser tão dominante defensivamente que vai chegar um ponto na liga onde eles vão parar de dar o Depoy pra ele. Porque senão vai ser só ele. Porque o impacto defensivo desse moleque é inacreditável. E a tendência é que se torne ainda mais inacreditável com o passar dos anos, com ele ganhando mais corpo, com ele ganhando mais massa. Então, assim, potencial do Wembanyama já coloca o Spurs como um núcleo jovem de altíssimo nível. Só que não satisfeito em ter o Embiid, o Spurs ainda tem Stephen Castle, de 21 anos, acabou de ganhar o Calouro do Ano, um potencial defensivo inacreditável. Pegou Dylan Harper agora, segundo melhor prospecto da classe, um armador de alto nível. É um combo guard, né? Pode fazer A1 e pode fazer A2. Operando um pick and roll é surreal, um jogador muito inteligente. Cara, tem problemas com arremesso, assim como o Stephen Castle, mas o resto do jogo do Dylan Harper é muito bem polido, ele só tem 19 anos. Tem Devin Vassell de 25, cara. Um sniper. O problema do Devin Vassell é ficar saudável, mas ele saudável é um dos melhores da posição. E você ainda tem Carter Bryant, que chega como talvez o melhor defensor dessa classe, junto do Cooper Flagg. Só tem 20 anos. Jeremy Sohan, que é um puta de um competidor, só tem 22. E o Julian Champagne, de 24 anos, que é um ótimo arremessador. Então, é um núcleo jovem bizarro. Bizarro. E, mano, e tem o Wembanyama que, velho, é assim... Ele é assustador. O Wembanyama é assustador. Então, o núcleo jovem de San Antonio, pra mim, tranquilamente um dos 3 melhores. E aí a gente vai pro top 2, né? E aí você já deve imaginar, né? Qual que é o top 2. Em segundo lugar, tem que ser eles, né? Mantendo aí no Texas, vamos de Houston. Acho que não tem muito o que discutir, não tem muito o que questionar aqui. É o núcleo jovem que tem um dos melhores defensores da liga, Norman Thompson. Ele já tá nesse patamar mesmo só com apenas 23 anos, ele já é um dos melhores defensores da liga. É um núcleo jovem que tem um candidataço a MVP no Alperen Sengun. Para mim o Sengun entra muito forte na briga por MVP nessa temporada. Só tem 23 anos e é um monstro de jogador. É um cara que na carreira tem médias de 16 pontos, 8 rebotes e 4 assistências, mano. É um cara que a cada temporada mostra evolução em algum setor do jogo dele. Uma coisa que ele melhorou muito no último ano foi na defesa, que era um dos seus principais defeitos. Ele vem melhorando, né? É um cara que acabou de carregar a Turquia para uma final de Eurobasket. Então é um puta de um jogador com só 23 anos. É um núcleo que tem Jabari Smith de só 22, que tem Tari Eason de 24, tem Rich Shepard de 21. Tipo, mano, é surreal, cara. É surreal a qualidade desse núcleo jovem de Houston. Trabalho excepcional. E o que esses moleques vão evoluir com a presença do Kevin Durant é brincadeira, mano. É brincadeira. Esses caras vão evoluir muito tendo o Kevin Durant como companheiro de time. Então, o núcleo de Houston, pra mim, não tem nem discussão. Pra mim é o segundo melhor. Tá? É um núcleo que vai brigar por título nessa temporada, que temporada passada teve mais de 50 vitórias. Então, mano, acho que é chover no molhado falar do núcleo de Houston, assim como é chover no molhado e assim, não tem nem discussão que o melhor núcleo jovem da NBA é o do OKC. Tipo, é um núcleo jovem que já foi campeão, gente. É um núcleo jovem que já foi campeão, tá ligado? Um dos times mais jovens da história da NBA a ser campeão. É um núcleo que temporada passada beirou 70 vitórias. Que nessa temporada, inclusive, pode conseguir 70 vitórias. E assim, é que o Shea, ele tem 27 anos, então ele não é um jovem, mas ele também não é um velhaco. O Shea ainda é um cara com uma idade super boa, tá ligado? Há 2 anos atrás, o Shea era um sub-25, gente. E ele já é MVP, entregando uma das temporadas individuais mais, né, impactantes dos últimos anos. Sendo cestinha, MVP das finais, campeão. E assim, desconsiderando o Shea, cara, você tem Jalen Williams, que já é uma estrela da liga. Foi All-Star, foi All-NBA, entregando uma temporada de 21,6 pontos de média, 5,3 rebotes, 5,1 assistências. Um cara que, defensivamente, é um monstro, tá? Na minha opinião, é o melhor defensor desse time de Oklahoma.
É o melhor, o mais versátil. É um cara que entregou um jogo de 50 pontos nas finais, né? Pegando aqui os números dele no jogo. Só pra vocês entenderem. Só pra vocês terem dimensão do que é o menino J-Dub, tá? Que é outro que o J-Dub é subestimado é piada, né? Mas, ó, temporada passada, tá? Jogou 69 jogos, teve essas médias que eu falei. E aí, pegar aqui o... né? Pegar os números dele aqui, ó. Aqui, ó. Foram exatamente... Cadê? Aqui, ó. Oh, meu Deus. Cara, a dificuldade que eu tenho de mexer aqui no StatMoves é piada, tá? Ó. Foram... Oh, Jesus. Que eu quero trazer o número exato pra vocês. Aqui, ó. 40 pontos, eu falei jogo de 50 pontos, desculpa, deu exagerado. 40 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Tá ligado? Num jogo 5 de finais, pô. Ele teve 23,6 pontos de média na série. Cara, assim... Tenho o que falar, velho. Na minha opinião, é o jogador sub-25 mais completo da NBA no momento. Tá? Acho que o Paolo, ele também tá entre os mais completos, mas no momento eu acho que o J-Dub é até mais completo do que o Paolo. O Paolo tem mais talento do que o J-Dub, tá? Mas pra mim o J-Dub é um jogador mais completo do que o Paolo. Com currículo, né? Que não tem, com todo respeito ao Paulinho, mas não tem como comparar o currículo do J-Dub com o currículo do Paolo. Então você tem esse cara, tá? Você tem ainda esse Chet Holmgren, que é um ano mais novo que o J-Dub, tem 23 anos. Foi, no último playoff, o melhor defensor do playoff. É um dos melhores protetores de aro da liga. É um cara que deve, no futuro, rivalizar com o Embi pelo DPOY. Tá? Acho que o Chet vai ser esse principal rival do Embi pro prêmio de melhor defensor da liga. Tá? É um cara que, mano, ainda não teve... Sim, ele teve uma temporada completa. Que foi o segundo ano dele na liga. Porque no primeiro ano ele não jogou. Aí no segundo ano ele teve uma temporada completa. E temporada passada ele ficou machucado a maior parte da temporada regular, mano. A maior parte. Tá ligado? Graças a Deus ele ficou saudável no playoff. Então a gente não viu nem a ponta do iceberg do que vai ser o Chet Holmgren ainda na liga. E aí você tem Cason Wallace, de só 21 anos. Um cara que na temporada passada foi um dos melhores defensores do time. Um jogador que, na minha opinião, daqui 2, 3 aninhos, vai estar na discussão de melhor defensor de perímetro da liga. Tá? Eu amo o Cason Wallace. Você tem Topic, que vai estrear nessa temporada. Moleque que era um dos melhores da classe dele e que vai ter seu primeiro ano na liga. Tem Jalen Williams, de 23 anos. Tem Ajay Mitchell, de 23. Esse que pra mim tem potencial bem interessante a ser explorado. Thomas Sorber, de 20 anos, cara. Thomas Sorber não vai jogar essa temporada, acabou machucando. Mas é um potencial muito legal. Eu gosto muito do estilo Thomas Sorber. Então, é um núcleo jovem surreal. Que já foi campeão. Que há 3 temporadas briga no topo da conferência. Foi o segundo ano seguido do Oklahoma sendo líder da conferência. E talvez nessa temporada seja líder de novo. Então, mano, acho que não tem muito o que discutir aqui não, cara. É o melhor núcleo jovem da liga. Acho que não é clubismo da minha parte falar isso. Pode ser que daqui 2, 3 anos o núcleo de San Antonio supere o de Oklahoma. Pode ser. Mas hoje, não tem como, cara. Não tem como. Um time com essa média de idade, ter feito o que o Thunder fez no ano passado e ter feito o que fez no ano anterior ainda, e ter os jogadores já nesse nível, J-Dub, Chet, pô, não tem como. O Gigante tem o melhor núcleo jovem da liga, é o favorito ao título nessa temporada, e, cara, é surreal. Que trabalho do Sam Presti, hein? Vamos aqui bater palma pro homem. Vamos bater palma porque o menino Sam Presti, ele merece. Ele merece pra caralho. O cara é muito pica. O mago do draft, Sam Presti. Ah, Luiz, mas ele já errou também. Irmão, errou. Mas olha os acertos dele.
Chat, J-Dub, só esses dois. Tem como. Aí você tem Kazon, Topit. Puta que pariu, o cara é muito pica. O cara é muito pica. Tem como. Não tem como. Mas enfim, pra mim esses são os melhores núcleos jovens da liga. Pra mim o OKC tem o melhor, Houston tem um segundo melhor, San Antonio em terceiro, Orlando em quarto e Pistons em quinto. Pra mim esses são os 5 melhores. Concorda, discorda? Fica à vontade pra comentar. Eu já vou me despedir aqui de vocês, tá? Acho que já deu aqui, né? Quase 1 horinha de programa. Acho que já deu bom. Obrigado a todos que acompanharam. Tamo junto. E até a próxima, gente. Até a próxima. Valeu demais. Fiquem bem. Bom domingo a todos. E... rapidinho. Hoje, a partir das 5 horas da tarde, vai ter live react aqui no canal, tá? Eu vou reagir a Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, tá? Duelo desse domingão lá na NFL. Um dos melhores jogos da rodada. Lamar Jackson contra Patrick Mahomes. Vai ser muito foda. Então, se você quiser assistir, se você quiser ter uma segunda tela ali pra acompanhar o jogo, vem aqui no canal às 5 horas que vai ter livezinha. Fechou? É isso. Recado dado. Valeu, abraço e tchau.